A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. A você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, você que está pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Aqui sempre tenho falado que o mais importante é que nós venhamos guardar a palavra no coração e venhamos colocá-la em prática, pois nós só vamos ter o resultado se nós colocarmos a palavra do Senhor em prática. Nós poderemos ver os resultados. E quero aqui deixar uma palavra neste dia de hoje para o nosso fortalecimento e para o nosso ensinamento. Como tenho sempre falado, que aqui o mais importante é que nós venhamos aprender da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar contando uma história que está em 1 Samuel, capítulo 1, a história de uma mulher chamada Ana. Mas antes quero deixar aqui alguns versículos que está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A palavra do Senhor diz considerai, ou seja, observe a caminhada que você tem feito, que eu tenho feito, que nós temos feito até este exato momento. Considere, observe tudo que você tem passado, tem enfrentado. E ainda diz assim no versículo 6, semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, considerai a vossa caminhada, observai, pare e olhe tudo que você tem feito. Você tem plantado e não tem colhido muito. Tudo que você tem feito parece que é como se estivesse jogando num saco furado. Você tem tudo para dar certo, mas parece que as coisas não dão. Você tem tudo para crescer, mas parece que não cresce. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Ou seja, tem algo que está faltando. É como se você estivesse fazendo e estivesse enxugando o gelo. Faz, continua fazendo e nunca se satisfaz. É como uma vez eu ouvi o meu pai dizer, ele dizia assim, que há um vazio dentro do ser humano que nada preenche nesta terra. Nada. Ele tenta preencher com tudo, mas continua lá aquele vazio. E este vazio, ele só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. E é uma verdade. Este vazio, ele só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. O homem, ele pode ter de tudo nesta terra, mas há um vazio dentro dele. Quando eu falo de homem, eu falo no geral. Homens e mulheres, seres humanos. Pois há um vazio. Talvez, quem sabe, seja você esta pessoa que está ouvindo, que você olha, você tem tudo para crescer, para dar certo, você faz, você tem até um bom emprego, você tem tudo para dar certo, mas parece que as coisas estão travadas, parece que nada acontece, você faz e as coisas não saem do lugar. Eu vim aqui com esta palavra, que
o Senhor colocou no meu coração. E olha o que diz a palavra do Senhor. Considerai tudo isso. Será que tem valido a pena tudo isso? Observe esta caminhada que você tem feito. Será que tem valido a pena tudo isso? E olha o que diz aí a palavra do Senhor. No versículo 8, em Ageu, capítulo 1, versículo 8. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Você sabia que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo? E o que nós temos feito com o templo do Espírito Santo? O que você tem feito com o teu corpo? O que nós temos feito com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Está na hora de verdadeiramente nós subirmos ao monte, ou seja, nós entregarmos a nossa vida no altar. Porque foi o que aconteceu com Ana. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia vai falar de um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha nenhum, pois o Senhor havia lhe deixado estéril. O próprio Deus que tinha deixado Ana estéril. E Eucana tinha 2 mulheres. Naquele tempo, era normal essas coisas, porque quando o homem ele casava, quando a sua esposa era estéril, ele acabava tendo outra mulher para lhe poder gerar descendentes, para que não parasse ali a sua linhagem, para que lhe desse frutos, lhe desse descendência. Então Eucana ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e Ana era estéril. Penina tinha muitos filhos, mas Eucana amava a Ana. E Ana vivia triste e pelos cantos. A Bíblia diz assim em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 2, diz que Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos, a Bíblia diz que todos os anos era a mesma coisa. Eles desciam, eles iam até a casa do Senhor para oferecer sacrifícios. A Bíblia diz assim que todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Onfines e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém dava uma porção dobrada, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Você vê que foi o próprio Deus que permitiu que Ana estivesse estéril, não pudesse dar à luz. Foi o próprio Senhor quem permitiu. E você vê que Eucana, ele amava Ana. E ele dividia para se oferecer sacrifício por ele e por toda a sua família. Ele dava uma porção em dobro para Ana. Mas isso não era o suficiente para Ana, porque havia um vazio dentro dela. Ela vivia triste pelos cantos, pois vendo aquela mulher que estava do seu lado, do lado do seu marido, poder dar filhos e ela não. Ela se sentia incapaz, ela se sentia ali impotente. E aquilo lhe deixava triste, pois havia um vazio dentro dela. E
Todos os anos era a mesma coisa. Imagine Ana pedindo ao Senhor todos os anos um filho. Senhor, me abençoe com um filho. Me abençoe com um filho. E ela recebia porção dobrada para oferecer o sacrifício dela. Mas isso não era o suficiente. É como a gente falou, tem tudo, mas lhe falta algo por dentro. Talvez você seja essa pessoa que tenha muito, que tenha as coisas, mas há um vazio. E olha o que a Bíblia nos ensina aqui, no versículo 5, em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5. Porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Você vê que Penina provocava muito Ana. Imagine Penina esfregando na cara de Ana todo momento que ela não podia dar filho, que ela tinha muitos filhos. Imagine a dor de Ana naquele momento. E Ana ficava pelos cantos, chorava, não tinha vontade de comer. A Bíblia diz, isso acontecia todo o ano. Todo ano isso acontecia quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe a Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Foi o que Eucana perguntou para Ana. Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Mas ele não entendia a dor que estava dentro do coração de Ana. Porque só quem entende esta dor é o Senhor. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia o que Ana estava passando naquele momento. E Eucana disse, será que eu não valho para você mais do que 10 filhos? Pois ele não fazia ideia do que Ana passava, das afrontas por sua rival Penina ter muitos filhos e ela não ter nenhum. Só ela sabia aquilo que ela estava sentindo naquele momento. E isso acontecia todos os anos. É por isso que a palavra que a gente lemos lá no livro do profeta Ageu, considerai o vosso caminho. Será que tem valido a pena todos esses tempos, todos esses anos? Você faz e não sai do lugar. Será que tem valido a pena? Pois Ana fazia isso todos os anos. Todos os anos. Mas as coisas não aconteciam. Sabe por que não aconteciam? Porque na vida de Ana só aconteceu no momento em que ela se entregou de verdade no altar. Quando verdadeiramente Ana se entregou, abriu seu coração de verdade, se humilhou diante da presença do Senhor, as coisas mudaram na vida de Ana. Pois como diz a palavra do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. Pois o Senhor não quer você, não quer eu pela metade. O Senhor, Ele nos quer por inteiro, por completo. E Deus tinha um plano muito maior para a vida de Ana. E a Bíblia diz, no versículo 9, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote ele estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana tomou uma posição. Ana se levantou e tomou uma posição. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos,
se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Você vê que Ana, ela fez um voto ao Senhor, prometendo que se o Senhor lembrasse dela, ela iria dedicar o seu filho no altar. Ela não estava apenas fazendo um voto, entregando alguma coisa, ela estava entregando a sua própria vida, porque um filho também faz parte da mãe. E ela não estava só entregando o seu filho, ela estava entregando o seu coração no altar, a sua vida por inteiro. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque muitas das vezes nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos o dono da bênção. Porque Ana, todos os anos, pedia ao Senhor filhos. Pedia ao Senhor todos os anos. Porque imagine, era triste para ela estar ali vendo Penina com muitos filhos e ela sem ter nenhum. Mas no dia que ela fez uma oração diferente, no dia que ela se entregou de verdade no altar, as coisas aconteceram na vida dela. E a Bíblia diz que enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu Senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Louvado seja Deus. Ela se entregou de verdade naquele momento. E ela orava em silêncio, só se movia os seus lábios. E o sacerdote pensou que ela estava embriagada, pois ela chega a se soluçava de orar, porque ela estava muito angustiada. Mas naquele momento a oração de Ana foi diferente. Como disse o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ana, ela tomou uma decisão, ela tomou uma posição, porque do jeito que estava, não dava para ficar. E quem sabe seja esta a situação que você está agora. E você diz: do jeito que está, não dá mais. Ana tomou uma providência, Ana tomou uma posição. E a posição que Ana tomou foi se humilhar de verdade na presença do Senhor. Pois Ele tudo pode. Ele é quem pode restaurar. Ele é quem pode salvar. Ele é quem pode colocar tudo no seu devido lugar. Aquilo que está fora do lugar, é Ele quem pode fazer todas as coisas. Aquilo que é impossível para você e para mim, para o Senhor é possível. Pois tudo é possível àquele que crê, disse o Senhor Jesus Cristo. Então Ana aqui, ela tomou uma posição. E no versículo 16 diz assim, Ana diz: não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli, o sacerdote, lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Pois Ana pediu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Foi o que Ana fez. E a Bíblia diz, no versículo 18,
ela disse: que tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Você vê que a aparência de Ana deixou de ser triste, porque quando nós oramos e quando nós conseguimos encontrar esta paz dentro de nós, é a certeza de que as nossas orações já foram correspondidas. Pois o semblante de Ana, ele tinha mudado depois daquela oração. Depois dela ter se entregado verdadeiramente ao Senhor. Pois ela não estava entregando só apenas o seu filho, mas ela estava entregando a sua própria vida no altar. Porque imagine para uma mãe entregar o seu filho no altar. Ela mesma estava entregando a sua própria vida, o seu coração no altar. Porque a mãe, ela ama o filho. E ela estava entregando aquilo que ela mais amava no altar. Glória a Deus, aleluia. Então ela estava entregando por completo. E ela não teve só um filho. Ela teve mais de um filho. E o Senhor se lembrou de Ana. E tem até o cântico que Ana faz, que eu acho muito lindo, que está em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que Ana fala. Ana, ela diz dessa forma: os que tinham com fartura agora trabalham por comer, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz surgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monte de cinza, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Você vê que o reconhecimento de Ana. Ela disse: é o Senhor quem empobrece, é o Senhor quem enriquece. E aquela que tinha fome agora tem fartura. É o Senhor quem ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. E aquela que tinha em grande quantidade agora passa necessidade. Pois seja, Ana, ela quando se humilhou, ela foi exaltada. Quando ela se humilhou na presença do Senhor, ela foi exaltada pelo Senhor. E ela reconheceu isso. Por quê? Porque ela pedia todos os anos e nada acontecia. É como diz lá em Tiago, capítulo 4, e no versículo 3. Diz assim: pedes e não recebe, pedes e não recebeis, porque pedes de modo errado, só para gastares em vossos prazeres. Tem coisas que nós pedimos e nós não recebemos, porque o Senhor sabe a intenção do coração. Sabe para que é. E quando nós fazemos da maneira correta, nós alcançamos. Pois o Senhor, Ele não quer você pela metade. O Senhor não quer você de qualquer jeito. O Senhor quer você no altar, com seu coração voltado para Ele. Por isso que tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Por isso que tem coisas ainda que não chegaram. Porque verdadeiramente você ainda não entregou sua vida no altar. Quando Ana fez isso, as coisas mudou para ela. E aquele vazio, ele foi preenchido. Louvado seja Deus. E assim eu deixo aqui esta palavra para você neste dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai,
Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.